No Novo Testamento, por exemplo, a gente já tratou aqui daquela passagem de 1 Timóteo 2,14, que diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Já fizemos a exegese dessa passagem aqui, e nós vimos que, de fato, a filiação, a maternidade faz parte da essência da feminilidade e, portanto, não pode ser normal no nosso meio a rejeição à maternidade. Toda a nossa história, toda a história cristã ratifica a bênção da fertilidade. Nós vimos isso em Agostinho, em Crisóstomo, em Tomás de Aquino, em João Calvino. Todos eram unânimes. Os cristãos, casados evidentemente, devem se abrir à vida, devem ter filhos, porque isso é uma bênção e uma ordenança divina. Até que chega o século XX, era de abundância sem precedente, e subitamente o diabo incutiu em nossa mente que nosso conforto é precioso demais para ser perturbado pelo choro de uma criança de madrugada. O Salmo 127, gostaria que os irmãos abrissem lá, resume a perspectiva bíblica em relação à bênção da fertilidade. Eu vou ler na versão NVI, Salmo 127. Fala o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse salmo sintetiza todo o espírito bíblico em relação à fertilidade. Os filhos são tratados sempre como uma bênção de Deus e uma herança que o Senhor nos dá, a maior herança que um casal pode ter. Não só isso, mas o salmo deixa claro que o casal cristão deve ver como bênção e não como um fardo uma família numerosa. Aqui o salmista está associando uma família numerosa com as flechas na aljava de um arqueiro. Quando você vai para uma guerra, quanto mais munição você tiver, melhor. É esse o espírito do salmista aqui. Nós devemos ver uma família numerosa como algo a ser almejado. Dificilmente alguém consegue apreciar o valor dos filhos hoje em dia mais do que uma mulher infértil, incapaz de conceber e que anseia ter os seus próprios filhos. Ainda que casais sem a graça da fertilidade possam, sim, manifestar a sua fertilidade sendo espiritualmente férteis, dar à luz e criar filhos continua sendo parte fundamental dos desígnios de Deus para homens e mulheres nos dias de hoje. O plano abrangente de Deus, sejam férteis e multipliquem-se, tem inúmeras implicações contemporâneas que abrangem uma grande variedade de questões, como aborto, contracepção, infertilidade, métodos artificiais de fertilização e também a questão da adoção. E com os avanços da medicina moderna, os casais sem filhos hoje têm à sua disposição uma ampla gama de possibilidades de intervenção médica na fertilização, como inseminação artificial, fertilização in vitro e tudo mais. E são esses temas que nós vamos tratar aqui hoje. Sobre a contracepção, existem vertentes do cristianismo que rejeitam a contracepção em qualquer hipótese. Sobretudo, e a vertente mais famosa é a Igreja Católica Romana, que rejeita a contracepção como uma possibilidade, mas não só eles, existem vertentes protestantes, inclusive reformada, que são ainda mais categóricos,
ao afirmar que todo ato sexual deve estar aberto à possibilidade de gerar uma vida, e como não há explicitamente um preceito bíblico que rejeite e trate como pecado a contracepção em qualquer hipótese, essa questão geralmente é debatida à luz de argumentos da lei natural, sobretudo na ala católica, mas também aludindo a princípios bíblicos e suas respectivas inferências. Gênesis 1, 28, quando Deus cria o casamento, ele claramente identifica a procriação como a finalidade precípua do laço matrimonial. O casal casado deve sim se abrir à bênção da fertilidade. Ao considerarmos se é apropriado ou não recorrermos a métodos contraceptivos, é necessário partirmos do princípio de que ter filhos é a norma esperada dos casamentos cristãos e deve ser entendido como uma boa dádiva do nosso Senhor, do nosso Deus. Nas palavras de Albert Mohler, ele diz o seguinte: devemos começar por uma rejeição da mentalidade contraceptiva que considera a gravidez e os filhos incômodos a serem evitados e não dádivas a serem recebidas, amadas e cuidadas. Essa mentalidade contraceptiva constitui um insidioso ataque à glória de Deus na criação e a dádiva da procriação que o Criador concede ao casal casado. Nós vamos aqui, portanto, adentrar nesse controverso e crescente debate acerca da moralidade da contracepção. Aliás, não vamos tomar uma posição explícita sobre se você deve ou não deve recorrer à contracepção, mas nos ater, no sentido do que Albert Mohler diz, a afirmar que, à luz da Escritura, os filhos são sempre uma bênção e uma riqueza do casal, de modo que a oposição sistemática e categórica à concepção, que é uma bênção de Deus, não é uma possibilidade para o cristão e, portanto, é um pecado. Filhos são a maior riqueza do casal e devem estar no cerne do propósito da relação matrimonial. Não se quer com isso ignorar as dificuldades e o ônus que a paternidade e a maternidade traz consigo. Mas quando nós temos os nossos sonhos, uma viagem de fim de ano com a família, a troca do carro, uma casa nova, a primeira reação que a gente tem não é em apresentar as dificuldades como um pretexto para se não alcançar esses bens materiais que encantam o nosso coração. Se você quer uma casa nova, o que você faz? Você trabalha mais, você poupa mais, você se esforça mais para viabilizar os seus sonhos. Se você quer trocar o seu carro, você não simplesmente cruza os braços e diz: trocar de carro é muito caro, então não vou trocar e vou me dar por satisfeito eternamente com aquele que eu tenho. A gente busca viabilizar os nossos sonhos. E a mentalidade que o cristão deve ter em relação aos filhos é a mesma. Não se trata de rejeitar em qualquer hipótese a possibilidade de se recorrer a métodos contraceptivos. A gente não precisa chegar a esse ponto. O problema de fundo é que precisa ser combatido, essa mentalidade que vê os filhos como um fardo a ser evitado. O cristão, portanto, deve vê-los como uma bênção. Não se segue, então, que todo ato sexual do casal precisa necessariamente estar aberto à vida, de modo que, em qualquer circunstância, o uso de um ou outro contraceptivo seja pecado. O que certamente é pecado é a sua oposição sistemática e categórica àquilo que Deus trata como uma bênção. Agora, não é pelo fato de admitirmos em algumas hipóteses o recurso à contracepção que qualquer método contraceptivo deve ser aceito e banalizado em nosso meio. Nós precisamos, portanto, distinguir aqueles métodos contraceptivos lícitos dos métodos ilícitos.
Existem então formas moralmente permissíveis e não permissíveis de contracepção. Formas claramente aceitáveis incluem, por exemplo, os métodos naturais de controle de fertilidade. A famosa tabelinha, o método de controle da temperatura basal, o método de ovulação Billings, e tem também os métodos denominados métodos contraceptivos de barreira, que impõem uma barreira que impede que o espermatozoide alcance o óvulo e fertilize. Por exemplo, diafragma, capuz cervical, as famosas camisinhas. Existem algumas formas de espermicidas que eliminam o esperma, não permitindo chegar à fertilização e tudo mais. Só que existem outras formas que são inaceitáveis de contracepção e formas que merecem uma atenção especial porque podem resultar em conflitos morais para o cristão. E aqui a gente entra num terreno um pouco mais delicado. Formas inaceitáveis de controle de natalidade. As formas inaceitáveis de planejamento familiar abrangem todos os métodos contraceptivos que induzem ou têm a possibilidade da ocorrência de um aborto. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque muitos métodos que são anunciados pela indústria como contraceptivo, na verdade, agem sim de modo abortivo, ou, ainda que não ajam de modo principalmente abortivo, trazem em si um risco real e verdadeiro do aborto e, portanto, um conflito moral para nós cristãos. É o caso, por exemplo, dos métodos denominados como o dispositivo intrauterino, o chamado DIU, o DIU de cobre ou o DIU hormonal, o famoso DIU Mirena. Qual é o problema do DIU? Porque a forma de contracepção principal do DIU não é na restrição da ovulação ou da ação sobre o muco cervical, mas sim na inflamação do endométrio. O endométrio é um tecido que reveste o útero e permite que o óvulo fecundado se ligue à parede do útero e assim se inicie o processo de gravidez. O DIU, ao inflamar a parede do útero, ele impede o chamado processo de nidação, que é justamente o processo que consiste no óvulo fertilizado se juntar à parede do útero e assim se iniciar a gravidez. Isso se aplica tanto ao DIU de cobre quanto ao DIU hormonal. E isso é muitas vezes omitido pela indústria e às vezes alguns médicos inclusive. Por quê? Porque eles definem a gravidez a partir da nidação e não a partir da fertilização. Porque a gravidez ela se inicia na nidação, que é a juntada do óvulo fertilizado na parede do útero, ignorando que a fertilização já consiste no início de uma vida real, onde o óvulo se encontra com o espermatozoide e ali começa uma nova vida diferente da vida do pai e da mãe. E é assim que o DIU age, inflamando o endométrio e não permitindo o processo de nidação. E, portanto, o DIU não é uma possibilidade legítima no nosso meio, porque tem uma alta propensão abortiva ao impedir o processo de nidação. Isso você pode conferir na internet, indo lá, jogando no Google e procurando pela bula do DIU de cobre e do DIU Mirena. Você vai ver que o principal mecanismo desses métodos contraceptivos é agindo no endométrio e, portanto, impedindo a nidação. Ademais, esses métodos trazem diversos prejuízos à saúde da mulher, como a possibilidade de gravidez ectópica, anemia, dano fetal ou infecção pélvica. E tudo isso você pode conferir na bula desses dispositivos. Existem métodos que exigem
menção especial e um cuidado adicional. E são eles os métodos de esterilização e o recurso à pílula anticoncepcional. A esterilização é um meio de contracepção que utiliza um procedimento cirúrgico para pôr um fim definitivo à fertilidade. É o caso da laqueadura, no caso das mulheres, ou vasectomia, no caso dos homens. A natureza definitiva desse processo deve nos levar a perguntar se temos o direito de removermos parte saudável do nosso corpo, criado por Deus e templo do seu Espírito, por uma mera questão de conveniência. O eticista John Jefferson, citado neste livro aqui, que tem um excelente capítulo sobre o assunto, e eu aproveito para ratificar mais uma vez a recomendação desse livro que a gente tem na nossa biblioteca. Boa parte do que eu estou dizendo aqui não é invenção da minha cabeça, mas é retirada deste livro. Então, se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que pelo menos o capítulo relativo à contracepção, os irmãos peguem esse livro para ler, que tem muita coisa interessante. John Jefferson comenta: o apóstolo mostra que o cristão não tem direito de exercer domínio ilimitado sobre o seu corpo. Antes, deve vê-lo como um bem que lhe foi confiado pelo Senhor para ser usado de modo a glorificar a Deus. E uma operação cirúrgica, como a esterilização, não é apenas uma escolha pessoal, mas uma decisão a ser considerada dentro da estrutura bíblica de mordomia do corpo humano. Tendo em vista o corpo humano ser um bem confiado por Deus e considerando-se o alto valor dado à capacidade humana de procriação e às famílias grandes no Antigo Testamento, essa capacidade não deve ser rejeitada nem cirurgicamente destruída sem uma justificativa convincente. Vejam, o autor não chega ao ponto de, em qualquer hipótese, rejeitar a esterilização cirúrgica, mas certamente é uma opção que deve ser refletida à luz de muita oração e de sondagem do nosso coração para verificar se essa é uma forma razoável de se cuidar do templo do Espírito Santo. O segundo método, e o mais popular no nosso meio, é a famosa pílula anticoncepcional. Mais uma vez, eu digo que isso aqui não é coisa da minha cabeça. Se os irmãos discordam, vão lá brigar com Andreas Kostenberger, que está tudo neste ótimo livro que trata sobre essas questões à luz de princípios bíblicos. Dado o amplo uso da pílula anticoncepcional na sociedade atual e também no meio evangélico, pode surpreender alguns saber que há algumas questões delicadas que o cristão precisa avaliar antes de se recorrer à pílula anticoncepcional, seja para evitar uma gravidez, seja para evitar ou para suprimir os sintomas de algumas doenças como endometriose, etc. e tal, para a qual as pílulas são comumente receitadas. Existem contraceptivos combinados que fazem uso de dois hormônios, que são a progesterona e o estrogênio, e os contraceptivos que fazem uso exclusivo de progesterona. Todos os contraceptivos hormonais agem a partir de 3 mecanismos. E, mais uma vez, você pode conferir isso lendo a bula de cada um desses medicamentos contraceptivos. O primeiro mecanismo é impedindo a evolução, impedindo a ovulação. Quando a mulher não ovula, a possibilidade de gravidez é impedida. Esse é o primeiro método. Esse mecanismo, sim, é um mecanismo contraceptivo, porque impede que a concepção ocorra. O segundo método é na alteração da espessura do muco cervical, que é uma secreção que sai do útero feminino e passa pela vagina, tornando o muco cervical mais espesso e, dessa forma, dificultando a chegada do espermatozoide até o útero. Esse é o segundo mecanismo contraceptivo da pílula.
esses dois primeiros mecanismos são verdadeiramente contraceptivos, impedem que a concepção aconteça. No entanto, existe um terceiro mecanismo que as pílulas contraceptivas provocam, que consiste na inibição do endométrio, que é esse revestimento, esse tecido que reveste o útero. Desse modo, fazendo com que ele seja incapaz de sustentar a vida do embrião, caso tenha havido a fertilização. Ou seja, quando o primeiro e o segundo mecanismo falham, o terceiro mecanismo consiste em impedir que o embrião já fecundado e, portanto, uma vida, se una à parede do útero, sendo, portanto, expelido. E, nesse caso, não se está tratando de um método contraceptivo, mas sim de um método verdadeiramente abortivo. E se nós defendemos que a fertilização é o momento que marca o início da vida, então, sim, as pílulas anticoncepcionais, ao afetarem o endométrio, podem sim causar um aborto. No Brasil, muitas bulas de medicamentos contraceptivos escondem essa informação. Por exemplo, na bula da pílula denominada IAS, da Bayer, diz o seguinte, na bula brasileira: os hormônios contidos em IAS, essa pílula contraceptiva, previnem a gravidez por meio de diversos mecanismos. Isso está escrito na bula, diversos mecanismos, sendo que os principais são a inibição da ovulação e as alterações do muco cervical. As principais, ou seja, se são as principais, tem outras, mas a bula do IAS no Brasil não diz quais são essas outras possibilidades. Quando a gente lê a bula do IAS em inglês no Canadá, diz lá: embora o mecanismo primário de ação seja a inibição da ovulação, outras alterações incluem alterações no muco cervical, que pode aumentar a dificuldade do esperma entrar no útero, e também no endométrio, que pode reduzir a probabilidade de implantação, que é justamente o processo de nidação, quando o embrião, ou seja, o óvulo já fecundado, se une à parede do endométrio. E nesse caso, a pílula age sim como um abortivo. Você pode conferir isso procurando na internet os mecanismos de ação de cada uma dessas pílulas contraceptivas. Isso, mais uma vez, diz no livro, e você pode fazer a sua pesquisa para conferir a verdade disso que está sendo dito aqui. Agora, isso, infelizmente, é desconhecido por muitos de nós. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram médicos e especialistas negando a possibilidade abortiva das pílulas anticoncepcionais. Por quê? Por causa daquilo que nós dizemos no início. Eles consideram o início da vida não no processo de fertilização, mas convenientemente no processo de nidação, quando o embrião, já fecundado, se junta à parede do endométrio. Então, há duas perguntas que devem ser feitas ao se avaliar se um método anticoncepcional, uma pílula anticoncepcional, é abortiva ou não. A primeira delas é se a pílula evita a fertilização em 100% dos casos, ou seja, se os dois mecanismos principais funcionam em 100% dos casos. Claro que não. Tanto é claro que não, que muitos de nós conhecemos pessoas que engravidaram com a pílula, ou seja, nem sempre os dois métodos contraceptivos funcionam. Às vezes a gravidez ocorre. Se ela ocorre, a pergunta a ser feita é: existe alguma forma de pílula contraceptiva que não provoque mudanças no endométrio de modo a impedir que ele sustente um óvulo fertilizado que, de outro modo, poderia se fixar na parede uterina e se desenvolver plenamente? Essas são as perguntas que você tem que levar ao seu médico, essas são as perguntas que você tem que pesquisar
ao ler a bula de uma pílula anticoncepcional. Ademais, além desse potencial abortivo que as pílulas anticoncepcionais têm, é sabido que elas trazem diversos prejuízos à saúde da mulher. Aumentam o inchaço, celulite, sobrecarga hepática, hipertensão arterial, trombose, infarto, derrame, embolia pulmonar, aumentam os índices de câncer de mama, reduz a libido, causam problemas emocionais, enxaqueca e uma diversidade de efeitos colaterais. Mais uma vez, tudo isso é registrado nas bulas desses medicamentos. Agora, nós vamos tratar da reprodução medicamente assistida. Tendo em vista a ordem divina para os casais frutificarem e multiplicarem-se, uma das maiores provações que um casal pode enfrentar é a impossibilidade de ter filhos. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de mulheres que padeceram das dores da infertilidade. Com os avanços da medicina moderna, eu vou acelerar aqui porque o tempo está acabando. Hoje a gente tem a possibilidade de recurso à inseminação artificial, que é basicamente a retirada do esperma do homem e a sua colocação diretamente no útero da mulher, e a fertilização in vitro, que consiste na retirada do óvulo e do espermatozoide para tentar fazer com que eles se fertilizem in vitro, ou seja, in vidro, num tubo de ensaio ou numa tábua de Petri. Essas são as possibilidades. Existem alguns princípios que têm que ser avaliados ao se recorrer a esse tipo de intervenção médica. O fato de haver esse tipo de intervenção não torna necessariamente legítimo o seu uso. Assim, é essencial considerar como as opções disponíveis se alinham aos princípios bíblicos que devem nortear a nossa decisão. Na questão das tecnologias reprodutivas, a gente tem duas coisas a dizer. Primeiro, como no caso da contracepção, é o princípio do respeito à santidade da vida. No caso da fertilização in vitro, é comum que parte dos embriões fecundados sejam descartados ou sejam excluídos. Ou seja, uma vida já concebida, quando por alguma razão, porque geralmente os médicos tentam fecundar um número maior do que o necessário de embriões e aplicam uma parcela no útero da mulher e o resto é congelado ou excluído. Também, muitas vezes, o que ocorre é o processo de redução seletiva. Quando uma mulher, ao recorrer à FIV, fertilização in vitro, engravida de 4, 5 ou mais filhos, o médico muitas vezes intervém para aumentar a possibilidade de sucesso da gestação e elimina 1 ou 2 ou 3 desses fetos para aumentar a probabilidade de sucesso da gestação. A fim de reduzir esses problemas morais, o casal, ao recorrer a esses métodos, deve estar disposto a aceitar que todas as concepções sejam implantadas e levadas até o fim, não permitindo a formação de mais embriões do que o número de crianças que estejam dispostos a educar. Além disso, irmãos, existe a possibilidade da adoção. O que seria de Israel se não houvesse uma adoção para o libertador Moisés? O que seria da história da salvação sem José para adotar o filho de Maria? Então vejam como não só a família está no cerne da história da salvação, mas o processo de adoção também está no cerne da história da salvação. O que mostra que a adoção tem um precedente bíblico honroso e pode ser uma alternativa moralmente legítima e moralmente virtuosa para o casal recorrer em caso de infertilidade ou coisa do tipo. E por fim, existem também métodos de controle natural da fertilidade. Por que eu deixei isso para o fim? Porque esses métodos de controle da fertilidade não servem apenas para se evitar uma gestação, mas também para se facilitar uma gestação. Podem ser usados
para as duas possibilidades. São métodos não hormonais que consistem na identificação do período fértil da mulher para se abster de relações, se o objetivo for evitar a gravidez, ou aproveitar o pico de fertilidade para ter relações caso o casal pretenda ter filhos. São 3 os métodos que eu tenho a citar aqui. O primeiro é o método rítmico, a famosa tabelinha, que consiste em identificar o período fértil da mulher por um cálculo médio. Né? É um processo, é um método que tem a seu favor a facilidade do uso. No entanto, é um método muito propenso a falhas, sobretudo porque depende da regularidade do ciclo menstrual da mulher. Então é um método falho, mas é um método que pode ser utilizado pelo casal, sobretudo em conjunto com outras possibilidades. Também existe o método de controle da temperatura basal. Logo após a ovulação, há uma pequena, mas definida elevação na temperatura basal do corpo da mulher. A manutenção do registro diário dessa temperatura, e hoje há aplicativos para facilitar isso, pode ajudar a mulher a manter o controle da fertilidade, sabendo exatamente os dias em que ela está fértil e não está fértil. É um método bastante seguro, no entanto, é mais complicado de se controlar, mas mais uma vez pode ser um caminho para aquelas que não querem recorrer a métodos, a pílulas hormonais. E por fim, o mais eficaz e seguro de todos é o método Billings, que é descrito nesse livro aqui. Quem quiser conhecer, a Esther é especialista nisso, pode dar uma aula para vocês. Esse método consiste na avaliação constante da viscosidade do muco cervical da mulher. E, a depender da viscosidade, a mulher consegue saber exatamente quando ela está fértil, quando ela está infértil, e assim ter um controle mais seguro da sua fertilidade. Esse é um método cientificamente atestado e muito seguro, chegando a se equiparar em termos de eficácia aos métodos hormonais. Os estudos indicam uma eficácia de até 99% no recurso ao método Billings. E todos esses métodos de controle natural da fertilidade podem também ser usados em conjunto. A tabelinha, o método da temperatura basal, o método Billings, e assim o casal consegue ter um controle da sua fertilidade, seja para engravidar ou seja para não engravidar, sem precisar recorrer à esterilização, à pílula anticoncepcional, que tem um potencial abortivo, e outros tantos métodos que podem trazer para nós problemas de consciência ao infringir determinados princípios bíblicos. Então, irmãos, que a gente tenha em mente que a fertilidade, de acordo com a nossa fé, é uma bênção. A gente não pode assumir para nós essa mentalidade secular e mundana de ver os filhos como principalmente um fardo a ser carregado. Mas sim, a gente deve, assim como o salmista, ver uma família numerosa como uma bênção. Não quer dizer, porém, que todo ato sexual deve estar aberto necessariamente à possibilidade da fecundação. No entanto, ao recorrermos à contracepção, precisamos ter muito cuidado com os efeitos nocivos que esses métodos podem trazer à saúde e o potencial abortivo que eles trazem consigo. Por isso, existem hoje métodos naturais que são bastante seguros e não causam a possibilidade de aborto e nem os conhecidos prejuízos à saúde da mulher. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode conversar. A este livro na biblioteca da igreja, cuja leitura eu recomendo a todos, e há diversas informações que a gente pode compartilhar sobre esse delicado tema. Amém? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por podermos tocar nesse tema tão delicado, e que aquilo que foi dito aqui possa trazer esclarecimento para nós, para homens e mulheres, sobre o que o Senhor espera de nós e como nós podemos controlar a nossa fertilidade de modo a não infringir qualquer princípio bíblico
e qualquer regra moral. Que o Senhor nos ajude a alinhar os nossos corações e os nossos casamentos à Tua vontade. No nome de Jesus, amém.